as asas os meus dias desta vida passageira, minhas certezas, meus conceitos, minhas virtudes, meus defeitos. Desde que a família pastoral chegou em Itatiba, nós adotamos como método de trabalho o método de trabalhar por inspiração. Esse foi o método que nós escolhemos de trabalho. Então, sempre que está para começar um ano, nós oramos, buscamos ao Senhor e perguntamos qual é a direção que Deus tem para dar para o seu povo, para a igreja, de maneira que essa igreja seja uma igreja relevante na cidade, uma igreja que responda aos anseios da alma humana. A gente pede inspiração para que Deus nos use, para que essa igreja seja uma igreja que impacte a cidade e, consequentemente, a sua vida. E então, desde que nós chegamos, nós temos buscado ao Senhor e temos recebido palavras de Deus para esse ministério. No ano de 2011, a primeira palavra que Deus nos deu foi 1 Coríntios 3,10, nos fazendo pensar que, como início do trabalho, deveríamos lançar alicerces, fundamentos sobre os quais trabalharíamos até o tempo que Deus nos permitir ficar aqui. E essa foi a palavra. Então, tudo o que fizemos em 2011, trabalhamos com esse tema e com essa proposta. Em 2012, nós tivemos como propósito de trabalho o texto de 2 Coríntios 4,7, sentindo a inspiração de despertar no povo de Deus esse desejo de servir ao Senhor. E como nós temos trabalhado por inspiração, esse ano 2013 não será diferente. Se Deus nos permitir ficar aqui até o final do ano, nós queremos trabalhar com o texto de Efésios 4,15, não está muito bom de ler aqui, mas vocês também não precisam que vocês já decoraram isso, né? Efésios 4,15, que é o versículo do ano, diz assim: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Vamos repetir para a gente decorar? Eu falo e vocês repetem. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Não, vocês têm que fazer o gesto. Cresçamos em tudo. Naquele que é a cabeça, Cristo. Amém. Efésios 4,15. Esse é o texto para este ano de 2013. A nossa intenção, a inspiração que Deus nos deu é para que esse ano seja um ano de crescimento para o povo de Deus. E quando a gente fala em crescimento, a gente está pensando em todos os aspectos. O apóstolo Paulo fala que quando nós seguimos a verdade em amor, nós crescemos. Mas crescemos em tudo, em todas as áreas da nossa vida. Então, em nome de Jesus, como teu pastor, eu desejo que este ano seja um ano de crescimento na sua vida. Crescimento espiritual, crescimento financeiro, crescimento nos relacionamentos, crescimento emocional, em todas as esferas da sua vida, que eu e você possamos crescer em 2013. Você pode dizer amém? Amém. Se no ano de 2011 a palavra era alicerces, e no ano de 2012 a palavra era servir, para este ano de 2013 a palavra será maturidade. E uma das formas que nós vamos tentar chegar à maturidade é trabalhar com séries de pregações. Então, nesse mês de janeiro, a nossa série de pregação será sobre maturidade, uma evidência da transformação. E durante todo o mês de janeiro a gente vai estar tentando aprender o que é maturidade. E eu quero começar então o ano de 2013 e o mês de janeiro falando para vocês sobre maturidade. E para que a gente possa começar essa mensagem, talvez uma boa pergunta seria: o que é maturidade? Como que você definiria maturidade? Ou até uma pergunta para ajudar: você se considera uma pessoa madura? Será que eu posso querer não ser maduro? Talvez essas perguntas possam nos ajudar a compreender o que é maturidade. Se você tinha até hoje por pressuposto que maturidade está ligado a tempo de existência, se você partir desse pressuposto que maturidade está ligada a tempo de existência, nós teríamos que fazer um exercício aqui. Nós teríamos que ver quem é a pessoa de mais idade entre nós e pedir para que ela viesse falar sobre maturidade. Porque se maturidade está ligada ao tempo de existência, então aquele entre nós que tivesse mais tempo de existência teria mais respaldo para falar sobre maturidade. E aí nós teríamos que fazer uma escala de idade, onde aquele que tem mais idade tem mais respaldo para falar de maturidade para aquele que tem menos idade.
Se você partir do pressuposto que maturidade está ligado a tempo, nós teremos que fazer isso. Só que isso não me parece muito lógico, não me parece fazer muito sentido. Porque eu imagino que você deva conhecer pessoas que têm mais idade que você, mas são imaturas, ou têm menos maturidade. E o contrário é verdadeiro. Talvez você conheça pessoas que têm menos idade que você, mas que têm mais maturidade. De maneira que maturidade não está ligado a DNA. Vocês sabem o que significa DNA? Se você estiver com dor, cansado, dor por todo o corpo, esquecimento, você vai no médico, o médico fala, seu problema é DNA. Ele está querendo dizer que esse problema é data de nascimento avançada. DNA significa data de nascimento avançada. Maturidade não está ligada a tempo de existência, não está ligada ao DNA da pessoa, quantos anos ela tem de vida. Porque é muito possível ter pouca idade e muita maturidade, e muita idade e pouca maturidade também. Uma vez que não conseguimos definir maturidade por tempo de existência, o próximo recurso que a gente usa é o dicionário. E no dicionário, a palavra maturidade aparece ligada, dizendo, maturidade significa madureza, idade madura ou perfeição. De acordo com o dicionário, maturidade significa madureza, idade madura ou perfeição. E para nos ajudar ainda mais, madureza significa o estado das coisas que chegaram ao seu completo desenvolvimento. Agora, acho que ficou um pouco mais fácil de compreender maturidade, porque se a gente partir do pressuposto que maturidade é o estado das coisas que chegaram ao seu completo desenvolvimento, fica um pouco mais fácil pensar em maturidade. Pense, por exemplo, vamos tomar por exemplo frutas. Como é que você sabe que uma fruta está apta para o consumo? Quando você vai na feira, quando você vai no mercado e você vai escolher as frutas, qual fruta que você escolhe? Pela cor, pelo cheiro, em alguns lugares você pode provar. Uma fruta, ela está madura quando ela chegou ao seu completo desenvolvimento e ela está apta para o consumo e para a reprodução. Uma fruta madura é uma fruta que você pode comer, que suas sementes servem para a reprodução. E o dicionário ainda vai definir maturidade como perfeição. E eu achei muito legal essa definição do dicionário, ligando maturidade à perfeição, porque na Bíblia, as 3 vezes que a palavra maturidade aparece na versão NVI, a palavra traduzida é a palavra teleios, que significa perfeito. De acordo com o dicionário grego, teleios significa o estado de perfeição, aquilo que é perfeito, aquilo que é finalizado. E para definir pessoas, teleios na Bíblia significa alguém que é adulto, maduro e maior de idade. Os 3 textos que aparecem a palavra teleios na Bíblia. 1 Efésios 4,13, que diz assim, o apóstolo Paulo falando sobre os dons, ele fala, até, Deus nos concede os dons, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade. Aqui a palavra teleios aparece, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O segundo texto que a palavra teleios, a palavra maturidade aparece no Novo Testamento, é Filipenses 3,15, que fala assim, o apóstolo Paulo falando assim para a igreja de Filipe, todos nós que já alcançamos a maturidade, a palavra teleios de novo, devemos ver as coisas dessa forma. Pessoas maduras veem as coisas de uma certa forma. O apóstolo Paulo está falando para a igreja de Filipe. E por fim, o último texto, Hebreus 6,1, um encorajamento do autor de Hebreus que fala assim, portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Novamente, aqui aparece a palavra teleios. Quando nós olhamos para essa definição do dicionário e para a definição bíblica de maturidade, eu creio que poderíamos definir maturidade com uma frase. Eu definiria nessa noite maturidade como o processo de aprendizagem em nossas vidas, que é fruto de nossas escolhas e que vai se desenvolvendo na medida em que assumimos responsabilidade. Repita comigo para você decorar, por favor. Maturidade é um processo de aprendizagem em nossas vidas, que é fruto de nossas escolhas, que vai se desenvolvendo na medida em que assumimos
responsabilidades. Como primeira mensagem deste ano, e com um profundo interesse que Deus nos leve à maturidade deste ano, o desafio dessa primeira mensagem é nos levar a pensar como adquirir maturidade. Já entendemos que maturidade é o estado das coisas completas, já entendemos que maturidade está ligada à perfeição, mas como é que nós podemos adquirir maturidade? Se esse é o desejo do seu coração, eu peço que você abra sua Bíblia em Filipenses. Filipenses capítulo 4, Novo Testamento, depois de Atos, depois de Romanos, depois de Corinto, antes de Colossenses. Filipenses capítulo 4, versículos de 10 a 20. Como adquirir maturidade? Filipenses 4, de 10 a 20, que vai nos falar assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Versículo 12, eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. O versículo 13, que adesivos de carro rodam por aí: tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês, pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Versículo 18, recebi tudo, e o que tem é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus, versículo 19, suprirá todas as necessidades de vocês. Você pode dizer amém? Amém. De acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Para ler a carta de Paulo aos Filipenses, você terá por obrigação fazer uso de duas lentes. Para que a carta que o apóstolo Paulo escreveu para nossos irmãos de Filipe faça muito sentido para você, você deve precisar de um óculos com duas lentes. E a primeira lente que você precisa saber é que esta carta de Paulo aos Filipenses também é conhecida como a carta da alegria. Essa daqui é uma das primeiras cartas que o apóstolo Paulo escreve no seu ministério, e ela é conhecida como a carta da alegria, porque em nenhuma outra carta Paulo parece tão feliz, tão contente, tão confiante. Então, quando você lê Filipenses, leia partindo desse pressuposto, que esta é a carta da alegria. Essa é a primeira lente. E a segunda lente que você precisa ter para ler Filipenses, e que torna essa carta assustadora e ao mesmo tempo empolgante, é que o apóstolo Paulo fala de alegria estando na prisão. É extremamente impactante para a minha vida ler Filipenses e ouvir o apóstolo Paulo falar assim: alegre-me grandemente no Senhor, quando ele estava preso em uma das prisões romanas do primeiro século. Quando você lê a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, sabendo que é a carta da alegria, e que ele escreve estando na prisão, e na prisão ele fala sobre alegria, essa carta vai fazer muito mais sentido. E eu penso que alguém que é capaz de ser alegre nos piores momentos da vida, como o apóstolo Paulo, talvez seja alguém que pode nos ensinar nessa noite sobre maturidade. Nós falamos que maturidade é um processo de aprendizagem em nossas vidas, que é fruto de nossas escolhas e que vai se desenvolvendo na medida em que assumimos responsabilidades.
Quando eu olho para os dizeres do apóstolo Paulo aos nossos irmãos de Filipe, e especialmente o que ele falou nesta perícope que nós lemos, eu creio que nós podemos tirar algumas lições sobre maturidade. Olhando para o texto do apóstolo Paulo, Filipenses, e pensando como adquirir maturidade, eu diria que, em primeiro lugar, nós podemos adquirirmos maturidade quando temos disposição de aprender com a vida. Primeira maneira para termos maturidade, a primeira maneira que você vai usar, se assim você quiser ter maturidade neste ano, você vai ter que aprender com aquilo que a vida lhe ensina. Olha o que o apóstolo Paulo fala no versículo 11. Eu não estou dizendo isso porque esteja necessitado, porque eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. O apóstolo Paulo nos ensina que quem quer amadurecer tem que olhar para a vida como grandes lições e aprender com estas lições. Uma das frases que eu gosto muito do livro do Eden Cole, Em Homem ao Máximo, é quando ele fala que a maior necessidade nos negócios ou no ministério não é por homens disponíveis. A maior necessidade nas famílias, nos lares, nos negócios, na igreja, não são por homens disponíveis, são por homens ensináveis. E parafraseando o Eden Cole, quando a gente fala de maturidade, o difícil nem é tanto falar sobre maturidade. O difícil é encontrar ouvintes que queiram amadurecer, pessoas que estejam dispostas a amadurecer. E a grande verdade é que é muito mais fácil viver de maneira imatura. Eu acredito que muitas pessoas se negam a amadurecer porque, falando bem sério, a verdade é que é mais fácil viver sem maturidade. Tenta pensar você na sua infância. Volta na sua memória um pouquinho na sua infância. Pensa na sua infância, quais eram as suas responsabilidades? Quais eram as grandes inquietações da sua alma? Quais eram os seus conflitos quando você tinha 7 anos de idade? Eu fico buscando na minha memória, quando eu tinha aproximadamente 7 anos, e pensando quais eram as minhas responsabilidades, quais eram as grandes angústias que eu tinha na vida. Eu já compartilhei com vocês que uma das maiores que eu passei foi pensar que eu não ia ganhar um Master System. Essa é a angústia de uma criança. Que responsabilidade que uma criança tem? É muito mais fácil ser criança. Eu não me preocupava, por exemplo, quando eu era criança, se ia ter comida na mesa. Eu não sei o que acontecia. Eu sei que quando dava a hora, misteriosamente, a comida aparecia lá. E o único trabalho que eu tinha era de lavar as mãos e de comer. E ainda comia às vezes sem lavar as mãos. Quando a gente é criança, a gente não precisa se preocupar se vai ter comida na mesa. Fatalmente porque vai ter alguém já preocupado com isso. A nossa preocupação é: que hora que vai ficar pronta a comida? Essa é a preocupação que a gente tem. Quando a gente é criança, a gente não precisa se preocupar como as contas serão pagas. Não precisamos nos preocupar quem vai nos vestir, alguém vai. Não precisamos nos preocupar como que a comida vai aparecer na mesa, de algum jeito ela sempre apareceu. É muito mais fácil ser criança, é muito mais fácil ser infantil, é muito mais fácil ser imaturo. E é por isso talvez que existam muitas crianças com mais de 20 anos de idade. É por isso talvez que muitas pessoas estão optando pela imaturidade, mesmo com mais de 20 anos de idade, porque a grande verdade é que é muito mais fácil viver de maneira imatura, comprar e não pagar, gastar o que não tem, transferir culpa, transferir responsabilidades. Que saudade que a infância dá, que saudade da época em que você não tem que se preocupar de nada. É muito mais fácil viver de maneira imatura, e é por isso que muitas pessoas abrem mão de amadurecer, abrem mão de aprender com a vida. Dentro da prisão, Paulo escreve uma carta, e dentro de tantas coisas que ele escreve que ele aprendeu a adaptar-se a toda e qualquer circunstância. Para se adquirir maturidade, é indispensável aprender com a vida. Para se adquirir maturidade, é indispensável passar das fases da vida, não ficar preso a uma fase, a fase da infância.
Para adquirir maturidade é indispensável querer crescer. Pense na vida acadêmica de um ser humano, que vai da alfabetização até o mestrado, o doutorado, o PhD. Olha quanto que existe de esforço, olha quanto que existe de dedicação, olha quanto tempo se passa da alfabetização até um PhD. Para se amadurecer é necessário querer passar por esse processo e não ficar apenas na alfabetização. Existem cristãos de 10, 15, 20 anos que ficam na alfabetização, quando já deveriam ser mestres já, mas ainda estão sendo alfabetizados, porque é muito mais fácil ser criança. Paulo diz que ele aprendeu a adaptar-se a toda e qualquer circunstância. Aprendizado leva tempo, mas também tem que querer passar por esse tempo. Paulo aprendeu a adaptar-se, e se nós queremos amadurecer em todas as áreas da nossa vida, nós precisaremos olhar para as circunstâncias, não como um fim em si mesmas, mas como algo de aprendizado, como uma lição que a vida está nos dando. Se nesta noite você chega aqui com lutas, com dificuldades e com medo, você vai aprender com essas situações. Você vai aprender com essa fase da sua vida, porque existem duas verdades. A primeira é que é uma fase, e a segunda é que vai passar. Então, se hoje você passa por lutas e dificuldades, aprenda com isso, porque mais dias, menos dia, isso vai passar. Você está muito feliz e em paz? Essa é uma fase da sua vida. Aprenda com esta fase. Desfrute desta frase, extraia as melhores lições, porque também paz e felicidade um dia passam. Guerras e paz, felicidade e tribulação são momentos que se revezam em nossas vidas. E é por isso que em cada momento nós precisamos aprender a adaptar-nos, para que possamos amadurecer. Nós precisamos aprender com todas as circunstâncias da vida, porque quem quer amadurecer tem que ter a disposição de aprender com a vida. Se você ainda está comigo aqui, e se você ainda quer amadurecer, eu diria que adquirimos maturidade quando assumimos responsabilidade. Novamente citando Eden Cole, eu já citei essa frase muitas vezes, mas esse ano ela vai ser, nunca foi tão bendita como este ano. Maturidade não vem com idade, o que vem com idade é velhice. Maturidade vem quando assumimos responsabilidades. Lembra daquela fase que eu falei de quando eu era criança? Que eu não tinha preocupações? Lembra dessa história? Pois é, essa história teve um final feliz, triste porque eu teria que assumir responsabilidade, mas feliz pelas consequências, quando eu fui na casa de uma linda jovem e simplesmente comuniquei ao pai dela de que eu iria me casar com ela. E essa responsabilidade ela toma maiores proporções na minha vida, porque essa moça, cada dia que passa, fica mais moça e mais bonita. Imagina a minha responsabilidade de casar com esta moça, essa mulher maravilhosa que Deus me deu. Olha o tamanho da responsabilidade. Agora imagina se eu começo a tratar mal essa moça. Imagina meu sogro chegando em mim e falar assim: olha, você vem na minha casa, nem a mão da minha filha você pega em casamento, você tira da casa dela, onde ela era tratada como princesa, para tratar ela mal? Peraí, tem uma coisa estranha aí. Eu não posso simplesmente abrir mão de tratar bem minha esposa, de fazer com que ela sinta a mulher mais amada, porque eu tenho uma responsabilidade no dia que eu tirei da casa dela. No dia que eu tirei da casa dela, eu tive a responsabilidade e a obrigação de fazer por ela, no mínimo, igual o pai dela fazia. Eu tinha a obrigação de tratá-la tão bem, no mínimo, quanto os pais delas tratavam. E, gente, a minha tarefa é difícil, porque a Gisele, de fato, era tratada como princesinha. Era difícil, ou criança mimada. E eu pensando que isso era responsabilidade demais para um homem só. Ser homem, ser um bom profissional, ser pastor e ser casado com a melhor mulher que conheci. Se isso não fosse responsabilidade suficiente,
Teve um dia que eu fui no hospital, em 2, e saí em 3. Teve um dia que eu fui no hospital e alguém falou, parabéns papai, é um menino. Gente, no dia que o João Marcos nasceu, eu entrei em pânico em frações de segundo. Frações de segundo me causaram um pânico interno. Porque eu ficava olhando para aquela criança, depois de ter nascido, e eu fiquei pensando o tamanho da responsabilidade que Deus estava me conferindo. A Bíblia fala no Salmo 127 que os filhos são herança do... A Bíblia fala no Salmo 127 que seu filho é uma herança do... Deus estava me concedendo a herança dele para me cuidar. Deus estava me concedendo o que ele tinha de melhor, na esperança e na confiança de que eu faria deste menino o melhor homem que o mundo já conheceu. Agora, pense numa situação. Você acha que seria compreensível se eu falasse assim, é muita responsabilidade? Eu não aguento, porque olha, ser homem, ser um profissional de respeito e com grandes responsabilidades, ser pastor, ser marido de uma mulher maravilhosa e ser pai de uma herança, ser pai de um menino que é a herança do Senhor, é muita responsabilidade. Você acha que é compreensível se eu falasse para você assim, gente, eu estou desistindo, porque é muita responsabilidade? Então, João Marcos, volte para a barriga da sua mãe. Gisele, volte para a casa dos seus pais. Eu abandono o ministério, não trabalho mais e volto a ser sustentado pelos meus pais. Se algum de vocês falar assim, realmente, Wilson, você tem esse direito, porque é compreensível, né? Quem é que aguenta com tanta responsabilidade? Será que alguém falaria isso, que é compreensível se eu abandonasse tudo? Será que eu teria direito de falar, não quero mais brincar, não gostei disso, é muita responsabilidade, não quero? Eu teria esse direito? Será que alguém tem esse direito? Eu penso que não. Eu acho que nem eu e ninguém tem o direito de tirar uma mulher de um lar e não tratá-la como rainha do seu próprio lar. Eu acho que nem eu nem ninguém tem direito de colocar um filho no mundo e não se empenhar para que ele seja o melhor ser humano que o mundo já conheceu. Eu acho que nem eu nem ninguém tem o direito de ser um mau profissional. Eu acho que nem eu e nem ninguém tem o direito de abrir mão do chamado de Deus em suas vidas. E se eu estiver certo da minha argumentação, e se realmente nós não temos o direito, o que nos resta então talvez seja fazer como o apóstolo Paulo, que diz assim no versículo 12, eu sei o que é passar necessidade e eu sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Se abrir mão de nossa responsabilidade não é opção, porque responsabilidades não são transferidas, são assumidas. Se abrir mão de nossas responsabilidades não é opção, eu penso que para adquirirmos maturidade precisamos assumir responsabilidades. E assumimos responsabilidades quando aprendemos a viver feliz em toda e qualquer situação. Não é no momento de alegria que eu assumo minhas responsabilidades e nas lutas eu as rejeito. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, seja na fartura, seja na escassez, seja tendo muito, seja bem alimentado. Precisamos aprender a assumir responsabilidades e viver com as responsabilidades que cada fase da nossa vida exige. Eu tive que um dia aprender como viver como um jovem cristão, porque a Bíblia fala que o jovem ele vive para agradar ao Senhor. Eu tive que aprender e vivi contente com isso. Depois eu passei a aprender a viver contente casado, porque a Bíblia fala que quem casa, 1 Coríntios 7, vive para agradar a sua esposa, o seu cônjuge. E eu aprendi a viver contente. Eu sei como ser um pai, eu sei como ser ministro do Evangelho, porque eu tenho aprendido e não tenho rejeitado as minhas responsabilidades de viver contente em toda e qualquer circunstância. E da mesma maneira se você quer também viver feliz, se você quer amadurecer a sua vida, você vai ter que assumir as suas responsabilidades. Talvez aqui nós estamos falando de um dos maiores, se não o maior motivo das brigas nos casamentos. Porque existem muitas pessoas que se casam,
mas querem viver como solteiros. Querem os benefícios do casamento, mas não querem arcar com as responsabilidades do casamento. Talvez esse seja o grande motivo de muitas brigas de casamentos. Depois que você casa, que você tem filho, a responsabilidade de sustentar um lar, não dá mais para ser irresponsável. Não dá. Depois que você tira uma mulher da casa dela, não dá mais para não tratá-la como princesa, como rainha. Não dá. Depois que você coloca um filho no mundo, não dá para abandoná-lo. Não dá. Porque um dos processos da maturidade, uma das cobranças da maturidade é ter atitudes maduras e responsáveis. Esse é o preço da responsabilidade. Assumir responsabilidades e aprender a viver contente em toda e qualquer circunstância. Ser responsavelmente maduro. E por fim, nessa noite, nós adquirimos maturidade. Vamos adquirir maturidade este ano, como igreja, como casais, como filhos, como homens, como mulheres. Adquirimos maturidade este ano, fazendo escolhas. Escolhas santas, escolhas consagradas, escolhas que remetam a Deus. O apóstolo Paulo fala no versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei que é difícil aprender com a vida, porque às vezes a vida dá algumas lições que são bem duras. Eu sei que é necessário ter muita coragem para assumir responsabilidades, porque covardes não assumem responsabilidades. Então, para assumir responsabilidades é necessário coragem. Eu sei disso. Mas também é muito verdade que ainda mais necessário de coragem e de disposição nós vamos precisar para fazer escolhas. Porque algumas escolhas de nossas vidas têm consequências boas. Outras escolhas têm consequências remediáveis. Algumas de nossas escolhas terão consequências eternas. E o que é a vida, se não um amontoado de momentos proporcionados às vezes por nossas escolhas? O que é a vida, se não momentos, vários momentos, ou amontoados de momentos que às vezes são proporcionados por nossas escolhas? Às vezes nós escolhemos o nome e a data que uma criança vai nascer. E durante toda a sua vida, por conta de nossa escolha, ela levará aquele nome. E durante todos os anos de vida que Deus lhe der, ela celebrará o aniversário na data que você resolveu marcar a cesárea. Às vezes nós escolhemos aonde morar e qual cor vai ser a parede do quarto. E aí nós escolhemos com quem vamos morar e vamos dividir toda a nossa vida. Às vezes nós escolhemos a profissão que vamos ter quando preenchemos a ficha na faculdade ou a ficha no emprego. E talvez essa profissão, fruto de nossa escolha, vai ser o meio pelo qual vamos extrair todos os recursos para a vida que precisaremos. Talvez algum dia alguém chegou para você e falou assim: você sabia que Jesus morreu pelos seus pecados? Você quer pedir perdão e aceitar Jesus? E aí você fez uma escolha: sim, eu quero aceitar Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero ter vida eterna. E a partir daquele dia você escolheu o Deus a quem você iria servir e cultuar, ou o Deus a quem você iria cultuar mas não servir, ou o Deus a quem você iria servir sem cultuar. Escolhas. Escolhas que fazemos a todo momento. A nossa vida, a história de nossa vida, de fato, são páginas escritas pelas nossas escolhas. E daí então a importância de fazer escolhas corretas, porque algumas escolhas são muito boas, algumas escolhas são ruins, mas remediáveis. Outras escolhas têm consequências eternas. Se maturidade de fato é um processo de aprendizagem em nossas vidas, que é fruto de nossas escolhas, existe aqui a grande responsabilidade que eu e você temos de fazer as escolhas corretas, porque escolhas erradas podem impedir ou atrasar o nosso amadurecimento. Quando eu li a carta de Paulo aos Filipenses inteira, se você ler também a carta, você vai entender que Paulo era sustentado por algumas igrejas, e dentre as quais a igreja de Filipe.
E pelo texto que nós lemos, parece que os irmãos de Filipe não mandaram mais ofertas para Paulo. E aí então Paulo passou por necessidades e ele fala que aprendeu a viver nessa circunstância. Mas aí então os irmãos de Filipe retomaram a consciência, falando: peraí, a gente precisa ofertar para o homem de Deus, a gente precisa sustentar o ministério dele. E resolveram mandar uma oferta para Paulo, e Paulo fala: gente, obrigado, agora eu tenho mais do que eu preciso, glória a Deus por isso. Mas quando o apóstolo Paulo passou por necessidades, qual que teria sido a atitude dele? Teve uma época do Paulo que ele teve em abundância, ou com fartura, ou com algumas sobras. Mas teve uma época de Paulo que ele teve muita dificuldade, que ele teve muita escassez. Tendo Paulo passado por fartura e por necessidades, qual foi a escolha dele? Quando você passa por farturas, você fala: nossa, tá raro isso de acontecer. Mas quando acontece de você passar por farturas, e quando acontece de passar por escassez, qual que é a sua postura? Se eu e você estivéssemos no lugar do apóstolo Paulo, somos sustentados por uma igreja, e essa igreja parasse de nos mandar o sustento, o que nosso nível de maturidade hoje nos levaria a fazer? Alguns talvez ficariam felizes e se sentiriam acolhidos pela igreja que cuidou deles, na fartura, mas na escassez ficariam magoados, tristes, rejeitariam aqueles irmãos para sempre. O apóstolo Paulo ele entendeu que quando ele tinha, é porque Deus estava proporcionando. E quando ele não tinha, é porque Deus estava permitindo. De maneira que quando eu tenho, quando eu não tenho, das duas formas eu posso todas as coisas em Deus. Aliás, esse é o ensino desse versículo. Esse versículo, por anos, tem sido distorcido. Quando o apóstolo Paulo fala tudo posso, não é um tudo posso determinismo, eu posso todas as coisas, eu posso fazer o que dá vontade. Não é isso. Não é isso que o apóstolo Paulo está ensinando nesse texto. Quando o apóstolo Paulo fala no versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece, ele está dizendo: quando eu tenho, isso não me toma lugar no coração, eu não fico arrogante e nem prisioneiro do que tenho, porque eu posso viver com muito naquele que me fortalece. Mas quando eu não tenho nada, eu sei que é Deus que me sustenta, então também posso em tudo que Deus que me fortalece. O apóstolo Paulo me parece ser um homem bem maduro. Eu gosto não sei se alguém aqui nessa noite tem a versão, a nova linguagem de hoje, mas esse texto, versículo 13, na nova linguagem de hoje, ele diz assim: com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Com a força que Deus te dá, você pode enfrentar qualquer situação. Você pode dizer amém? Amém. Paulo não murmura diante das dificuldades. Paulo não fica soberbo quando tem excedente. Com muito ou com pouco, Paulo tinha uma escolha. Eu escolho poder todas as coisas em Deus. Eu escolho como recurso de vida depender de Deus, tendo muito ou não tendo nada. Um homem como Paulo, que é capaz de falar de alegria dentro de uma prisão, que não tem o seu humor e fidelidade vinculados às circunstâncias, um homem que consegue enxergar cada momento da vida como uma lição de um novo capítulo de sua história, um homem que sabe administrar tanto a fartura como a escassez, um homem que escolhe depender de Deus todos os dias, para mim parece ser um homem bem maduro. E tudo que for contrário a isso, para mim é imaturidade. E aí, para nós concluirmos a mensagem esta noite, nós nos perguntaríamos como adquirir maturidade. O resumo da mensagem seria aprendendo com a vida, assumindo responsabilidades e fazendo escolhas em Deus. Se no ano 2013 você quer ser maduro, se você quer ver a sua vida financeira amadurecer, se você quer ver seu relacionamento amadurecer, se você quer ver a sua fé amadurecer, se você quer ver a sua profissão e o seu profissionalismo amadurecer, aprenda com a vida, assuma responsabilidades e faça escolhas que demonstrem o quanto você depende de Deus. Eu preciso, para encerrar essa mensagem, fazer duas perguntas. E a primeira eu respondi como adquirir maturidade. E a segunda pergunta, muito simples, para fecharmos a pregação essa noite, é: você quer ser maduro? Porque se você não quer ser maduro, você tem que comprar uma vaga. Aliás, talvez você nem esteja aqui uma hora dessa, você deve ter abduzido já, matado.
Se maturidade nessa interesse, se crescer nessa interesse, não faz sentido nenhum que eu falei. Você quer ser maduro? Você quer ser madura? Você quer ser um marido maduro? Você quer ser uma esposa madura? Você quer ter suas emoções maduras? Você quer ter um controle de sua vida que demonstre maturidade? Você quer ter uma fé madura que não é abalada por qualquer vento? Você quer ser maduro? Você quer ser madura? Eu quero. Até foi complicado mesmo que eu fiquei pensando. Um jovem bonito de 32 anos, jovem bonito, falando sobre maturidade para pessoas com mais idade, parece um pouco paradoxal. Aí eu pensei, né, a maturidade está ligada com o tempo de vida, mas sim com responsabilidades. Subir no púlpito para falar de responsabilidade, de maturidade, é muita responsabilidade. E eu sei que em algumas áreas da minha vida eu tenho amadurecido, mas em outras eu preciso amadurecer bastante. Vou até falar essa semana aqui um pouquinho. Eu quero ser maduro. E eu espero que cada um de vocês queiram também. Porque se você não quiser, não tem problema. Por mais que seja um pouco ilógico. Né? Imagina um fruto, uma maçã. Se pega ela está madura hoje. Aí você vai 3 dias, ela nunca vai ficar madura. Ela nunca vai ser imatura depois que ela ficou madura. Nenhum fruto depois de maduro, ele volta a ser imaturo. A nossa vida é da mesma forma. Quando a gente chega a um ponto de maturidade, nunca mais regressamos. Se você quiser ser maduro, se você não quiser, não tem problema, é uma escolha sua. Embora pareça uma anomalia, uma doença, mas se você não quiser, tudo bem. Mas se você quiser ser maduro, aí então a gente tem 2 desafios aqui nessa noite. O primeiro desafio da maturidade é o desafio pastoral, e o segundo desafio é o desafio das ovelhas. Para produzir maturidade, para promover maturidade, existem 2 desafios, estou encerrando com os 2 textos. Um desafio é pastoral. Para que você seja maduro, o desafio é pastoral. E o outro é seu. O desafio pastoral está em Colossenses 1:28. Se você tiver com o bem aberto, o próximo livro, Colossenses 1:28. Olha que trabalho facinho que Deus me deu. Colossenses 1:28. Nós o proclamamos, falando como Jesus, nós proclamamos Jesus, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, e olha a tarefa pastoral, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Na maturidade, o processo é apresentar o rebanho maduro em Cristo. O meu desafio pastoral é fazer com que você seja simplesmente perfeito. Agora, olhando para a sua vida, quanto trabalho eu vou ter para te fazer perfeito? Porque o meu desafio é te fazer perfeito, é te levar à perfeição. Eu nunca tive muito trabalho, mas gente, não precisa exagerar também, né? Um pouquinho de trabalho. Ajuda um pouco, querendo, desejando, evoluindo nas fases da vida. Se você quiser, é o meu trabalho, eu faço o meu trabalho com alegria no coração. Eu preciso apresentar para Deus um povo perfeito, homens e mulheres perfeitos. A gente vai falar mais sobre perfeição mais na frente. Esse é o desafio pastoral e eu aceito o meu desafio pastoral para esse ano. Apresentar aqueles que quiserem amadurecer perfeitos. Agora o desafio do rebanho, ele está ligado a uma decisão, uma escolha. Mateus 5:48. Duvido que você tenha esse texto destacado na sua Bíblia. Se você tiver, eu vou te dar um prêmio. Mateus 5:48, que foi esse texto que nós encerramos na mensagem dessa noite. Mateus 5:48, um mandamento de Jesus, muito simples, muito simples. Jesus fala assim: portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. O desafio pastoral é apresentar o povo que está se aperfeiçoando, que está amadurecendo, e trabalhar para promover essa maturidade. Deixa eu te falar uma coisa. Nem Deus e nem eu temos como compromisso primário a sua felicidade. Eu vou repetir porque é um pouco chocante isso. Nem Deus e nem eu temos como compromisso primário a sua felicidade. A preocupação maior de Deus não é com a sua felicidade. E a minha também não. Não que nós não estejamos interessados na felicidade.
acredito que o desejo de Deus do meu coração é que você seja muito feliz. Mas esse não é nosso compromisso primário. Nosso compromisso primário, tanto de Deus quanto pastoral, é te levar à perfeição, é te levar ao crescimento. Porque nós sabemos que uma pessoa madura, ela chega à felicidade. O desafio pastoral é apresentar a pessoa madura, mas da ovelha é querer. Sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês. É o mandamento do Senhor. O seu padrão de vida. Como é que eu tenho que me comportar na empresa? Mais perfeito que você puder. Como é que eu devo tratar o meu esposo? Mais perfeito que você puder. Como é que eu devo tratar a minha esposa? Mais perfeito. A perfeição é um padrão. É um padrão do povo de Deus. Sejam perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Eu quero encerrar com uma frase, porque acho que existe um homem que tem mais gabarito do que falar de perfeição. Friedrich Henkel, que é um teólogo, escreve assim: do mesmo modo como um grande pianista não esgotou o aprendizado do piano no tempo de formação, mas continua dedicando diariamente, com fidelidade incansável e trabalho miúdo, em particular a exercitar seus dedos, a fim de se tornar-se um artista completo, também os seguidores de Jesus precisam exercitar-se intensamente no trabalho miúdo da oração em particular, a fim de preparar o caminho para a perfeição do reino de Deus. Maturidade é um aprendizado na vida. Nós adquirimos maturidade aprendendo com a vida, assumindo responsabilidades e fazendo escolhas de Deus. Maturidade é tudo que eu e você precisamos para vencer.